De quem era a cruz? De quem era a cruz que Cristo levou? A cruz era de Cristo? A cruz era minha? A cruz era minha? A cruz era... Não, não era. Aquela cruz, ela estava ali para quem tivesse condições de carregá-la. É como o filme do Rei Arthur. Não tinha uma espada fincada numa rocha e só quem conseguisse tirar aquela espada seria o rei, e o menino foi lá, o Arthur foi lá e tirou, e ele foi o rei. E a cruz é a mesma coisa, ela estava lá para quem tivesse disposto a lutar pela salvação da humanidade, e somente um poderia fazer isso. Este um é Jesus Cristo. A dúvida não existe. Cristo foi o único capaz de carregar a cruz e colocar nela os nossos pecados e morrer com os nossos pecados nela e nela ficar os nossos pecados. Então, somente um poderia fazer isso. Deveria ser um que não tivesse pecado. Deveria ser um que tivesse a condição absoluta de lutar pela humanidade. E esse só foi somente Cristo. E isso também é confirmado no livro do Apocalipse, quando existe um livro. Quando existe um livro, e esse livro só poderia ser aberto por alguém que tivesse condição de ler esse livro, de abrir os selos desse livro, de tirar os selos desse livro. E o profeta, o apóstolo, né, João, que traz as profecias de Apocalipse para nós, que é ele quem escreve, e ele chora porque não havia ninguém digno de desatar os selos, né? Outros dizem tirar os selos do livro, e ele ficou triste porque não havia ninguém. Então o Cordeiro diz: não fique triste, porque o Cordeiro que venceu, ou seja, o Cordeiro que venceu a cruz, que venceu a morte e o inferno, este é digno de abrir o livro. Então a cruz, aquela cruz, Cristo tomou ela sobre si. Ele tomou ela para si. Então a cruz passou a ser a cruz de Cristo. E a cruz, ela entrega uma mensagem poderosa de que em mim, vamos dizer que a cruz está falando, ela diz: em mim foi sacrificado o justo Filho de Deus. E a mensagem que Jesus passa na cruz é que nesta cruz eu venci a morte, eu venci o inferno, e eu tomei o pecado da humanidade sobre mim. Então, com essa condição, Cristo, lá no Apocalipse, se torna o único capaz de abrir o livro. E o profeta que traz a profecia, que é João, o apóstolo, ele fica alegre, fica feliz, porque finalmente aparece alguém que é digno de abrir o livro. Então, aquela cruz foi tomada por Cristo, por amor a nós. Por amor a nós. E hoje o que nós temos que fazer tão somente é tomar a nossa cruz. A nossa cruz. Tudo está envolvido em uma cruz. Tudo está envolvido em uma cruz. A lei, que é a Torá dos judeus, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, são 5 primeiros livros da Bíblia, você vê que são 5 partes. E a cruz, ela tem 5 partes. São 4 pontas que levam para o meio. E Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo. E para que nós hoje pudéssemos ser salvos, que nós pudéssemos ter acesso à salvação em Cristo, também envolve uma cruz. Também envolve uma cruz. E ele diz que aquele que quiser seguir ele,
Ou seja, seguir a Cristo é seguir o caminho da vida, seguir o caminho da salvação, porque Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é tudo. Então quem quiser seguir a vida, quem quiser seguir a salvação, tem que tomar uma cruz. É necessário tomar uma cruz. E só pode ser feito se for através da cruz. Então, Cristo tomou uma cruz para nos salvar. E nós devemos tomar a nossa cruz para sermos salvos em Cristo Jesus, aquele que venceu por nós. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.